Olá, meus amigos do canal. Há quanto tempo? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um autor que eu adoro. É o Bernard Couturier. Ele é um grande psicomotricista francês e eu vou poder compartilhar com vocês, graças ao material que me foi oferecido pela Silvia Carné, a história deste baita psicomotricista na França e no Brasil e do seu legado, não é? Aquilo que ele trouxe para a gente. Então, eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela, para que a gente possa, então, falar um pouquinho sobre esse cara, né? O Bernard Couturier, ele nasceu em 1934, num vilarejo perto de Tours, chamado Touraine, no Vale de la Loire. O Vale de la Loire, vocês sabem, que margeia o rio Loire, né? E lá tem os grandes castelos. É uma região belíssima na França. E durante os primeiros anos de vida, ele foi muito livre, como ele morava no campo, né? Ele foi muito livre para descobrir a natureza, e não era necessário para a família dele que ele fosse à escola. Então, ele aprendeu mesmo em casa, né? Foi só nos estudos secundários que ele frequentou a escola. E ele não era muito fã, não, hein? Ele começa, então, a praticar esportes individuais, natação e outros esportes, e por volta de 1956, ele vai fazer um curso universitário de educação física. Olha que legal. Bem, o Lebouche, que é um outro autor do qual eu vou fazer um vídeo muito em breve, era um dos seus professores, e o trabalho sobre o desenvolvimento psicomotor e a psicocinética da infância encantaram o Bernard. Ao mesmo tempo, ele se interessou pelos trabalhos do Pierre Vallet, não é? Que escreveu esse livro maravilhoso, A Criança Diante do Mundo, entre outros tantos, O Diálogo Corporal. Enfim, o Pierre Vallet tem uma série de publicações, ele é de uma geração acima, né, do Couturier e do Lapierre, que também passou a ser figura muito próxima. Eles tiveram uma identidade muito grande, né? Bernard Couturier e André Lapierre. Bem, a pedagogia do movimento era o grande encantamento, e quando ele se forma em 59, ele foi para o serviço militar lá na Guerra da Argélia. E ele era um pacifista, ele não queria pegar nas armas, não é? Então, ao voltar, ele criou duas escolas e um abrigo para cuidar das famílias e crianças argelianas. Volta de 1960, 61, que ele vai trabalhar no Lycée de Lyon, interessado e mergulhado, né, na reeducação de crianças surdas. Bem, em 62, ele já é professor do Centro de Reeducação Física de Tours. O que esse centro fazia, né? Ele pegava crianças que tinham transtornos morfológicos ou funcionais, né? Ou mesmo transtorno de comportamento, e tinham a intenção, né, de reeducar. Olha o nome, Centro de Reeducação Física de Tours, né? Então, mas só que nesse período, ele começa a pensar a questão da prática psicomotora do Couturier. Por quê? Porque ele não achava que a criança tinha que ser corrigida na sua postura, ou corrigida. Ele não era a favor de uma ginástica corretiva, não é? Ele achava que as crianças tinham que descobrir na sua espontaneidade, na sua atividade espontânea, né? A melhor forma de se posturar diante do mundo, né? Então, para ele, a morfologia, que era uma mistura de fatores hereditários com tônicos emocionais, era atravessada pelo estado afetivo do bebê. Então, ele achava que a gente tinha que respeitar a personalidade de cada criança.
através da sua forma postural de ser. Então, ele analisava a morfologia estática ou dinâmica, e aquilo ali era a expressão de si, de cada um dos sujeitos com os quais ele se relacionava. Bem, então a prática proposta já tinha um olhar individual sobre a criança e consistia, olha que legal, em 1960, hein, gente? Deixá-las livres para descobrir sua própria atitude, deixá-las sentindo-se bem, buscando as sensações internas de equilíbrio, de relaxamento tônico, buscando a simetria corporal, dando importância à exploração da própria morfologia em relação a uma ou a várias crianças do grupo. Não é legal? Então, nada disso era imposto e cada criança escolhia aquilo que lhe convinha para o seu bem-estar postural, né? Muito legal. Então, essa experiência pedagógica com as crianças de 5 a 10 anos confirmava que, pelo prazer, pelo bem-estar, pelas atitudes próprias, posturais e psíquicas, o esquema corporal se estruturava num nível não consciente, pela tão grande gama de experiências sensório-motoras e tônico-emocionais que as crianças viviam consigo mesma, né, e com outras crianças. Então, ele vai falar que o tônus dos músculos da vida de relação e do equilíbrio não dependia só do que a gente chama de maturação neuromotora, mas que depende completamente, segundo a Júlia Guerra, Vallon e outros tantos autores, né, de uma relação afetiva compartilhada, do prazer de estar em pé diante dos outros, né? Olha que bacana isso. Outra experiência pedagógica ele teve com grupos de aperfeiçoamento. Essas turmas eram crianças que não podiam estar no ciclo normal de aprendizagem escolar. Tinham diversas dificuldades de adaptação e não se adaptavam, né, à escola regular, vamos dizer assim. Bem, então ele coordenava as sessões com a colaboração de um professor especializado e as crianças eram colocadas em situações livres no espaço, livres no seu próprio ritmo, livres na emissão vocal, no uso da linguagem e no uso dos materiais. Atividade espontânea completa. Bem, os objetivos dessas sessões era uma expressão não verbal e que a criança conseguisse uma comunicação e uma criação própria, né? Ou coletiva, tanto própria quanto coletiva. A pedagogia era flexível e deixava um grande espaço para que cada criança tivesse a ocasião de perceber também outras crianças. E nessa, o que o Bernard observava? Que as crianças desabrochavam, que o prazer delas durante as sessões era evidente, que elas se interessavam mais pelas atividades escolares e pelo prazer de aprender. E aí, os coeficientes intelectuais progrediam. Então, olha só que legal. A confirmação de que o prazer da expressão pela via motora e o prazer da comunicação era um excelente meio para ajudar essas crianças que estavam mal em suas próprias peles e tinham essa recusa a aprender. Então, isso mudava o lugar da criança em relação à aprendizagem. Bom, então ele começa a trabalhar regularmente com crianças de creche e escola maternal. A sala era apropriada, material simples, onde as crianças podiam trepar, saltar, cair, rolar, se balançar, utilizar blocos de espuma, construir, destruir, tecidos, o prazer da liberdade, do movimento e da brincadeira. Então, qual era o olhar pedagógico? Era o de acompanhá-las, dando segurança e afeto. A partir daí, o Bernard decide ajudar crianças deficientes a se comunicar. E ele queria tanto que elas saíssem do isolamento, né, que ele então começa a ajudar uma criança com paralisia cerebral
grave, né? Um menino sem linguagem, que é o caso Bruno, com quem ele trabalhou de 70 a 73, junto com André Lapierre. A terapia psicomotora de Bruno botou o Bernard no outro lugar, né? Onde a criança era o ator principal e o terapeuta devia se ajustar, sem o objetivo de corrigir qualquer aspecto do seu comportamento. Isso ele já vinha pensando assim, né? Desde ali das experiências na pré-escola. Então, a essência da terapia, para ele, naquele momento, era encontrar a criança num nível de comunicação não verbal, que seria a origem de toda a evolução futura. Ele estava convencido de que o fundamento e a originalidade da terapia psicomotora ia em contraponto das práticas instrumentais. Muito legal isso. Bom, nesse período do seu percurso, a intuição, a espontaneidade, o desejo de ajudar e de provar outra via era possível e o guiaram na direção de um retorno às origens da comunicação e das simbolizações mais elementares. Ele se voltou para o estudo do corpo, o afeto e o diálogo tônico-emocional. Maravilhoso, né? Bem, então a evolução afetiva e cognitiva se baseava novamente na liberdade do movimento e de expressão dentro de um enquadro de segurança. Isso é muito importante. Se baseava também no acolhimento a todas as emoções, das mais alegres às mais dolorosas, inclusive a agressividade. Na busca permanente do prazer da comunicação, considerando os signos verbais e não verbais. E apoiava-se também na criação de propostas que possam ser recebidas tônico e emocionalmente pelas crianças. Um espetáculo. E aí, nesse momento, em 67, ele e o Pierre Vallet e o André Lapierre criam a Sociedade Francesa de Educação e Reeducação Psicomotora. E a partir daí, o centro de Tours começa a receber muitos estudantes para observar, discutir e aprender sobre a prática psicomotora. Em 80, o Bernard abandona a Sociedade Francesa de Educação e Reeducação Psicomotora e vai, nesse momento, também romper profissionalmente com o André Lapierre. Então, a prática psicomotora à Couturier vai se construindo progressivamente a partir dessas experiências educativas que ele teve com as crianças de 5 a 10, com creches e educação infantil, como também a partir do trabalho dessas crianças com dificuldades de comportamento e de adaptação. Pouco a pouco, o centro de Tours foi se tornando um centro de referência e um laboratório de experiências educativas e clínicas, onde observar o comportamento das crianças e as pesquisas teórico-práticas eram uma constante. Essas experiências eram apreciadas e utilizadas pelos muitos psicomotricistas que seguiam a formação em PPA, como também por outros profissionais, neuropsiquiatras, psicanalistas, psicólogos, que traziam contribuições importantes, sempre voltadas para o aprofundamento do método, né? Isso é muito legal. Nessa época, a gente está por volta dos anos 80, né? Foi quando eu tive a oportunidade de passar 15 dias em Tours e um ano depois, Silvia Carné teve a oportunidade de se formar em Tours com o professor Bernard, não é? Muito interessante todo o trabalho que se fazia no centro de Tours. Bem, então as atividades de Tours terminaram em 96 com a aposentadoria do Acouturier, mas foi um lugar tão rico para psicomotricistas franceses e muitos estrangeiros. Um lugar de referência que compreendia a psicomotricidade a partir desse prazer do movimento, da atividade espontânea, da expressão livre, do brincar, do criar, do interagir e do comunicar. Espetacular! Bem, vamos aos principais conceitos teóricos e práticos do PPA?
A compreensão psicológica da motricidade da criança, isto é, a compreensão da expressividade motora, tendo como referência o inconsciente. A prática psicomotora educativa e preventiva, vista como um itinerário de maturação psicológica, que vai levar a criança a viver um percurso que vai do prazer do agir ao prazer de pensar. Me lembra muito o valor, né, do ato ao pensamento. Muito bacana essa correlação. A prática de ajuda psicomotora terapêutica é vista como um percurso de reasseguramento psicológico em relação às angústias arcaicas, que a criança vai poder vivenciar na sua livre, espontânea atividade. E os princípios de ação do terapeuta e os fatores de mudança da criança, entre outros. Então, o PPA apresenta um referencial teórico prático específico, centrado na ação espontânea da criança, na unificação dos aspectos cognitivos, afetivos e sociais do desenvolvimento infantil, que se expressam nas relações estabelecidas dessa criança com o espaço, com o tempo, com os objetos, com as pessoas e consigo mesmo, seu próprio corpo. Seu método propõe um ensaio sobre a psicodinâmica da motricidade infantil e ressalta o conceito de fantasmas de ação, destacando a origem das ações simbólicas da criança. Bem, aqui a gente tem uma listinha de livros publicados no Brasil. Os contrastes e a descoberta das noções fundamentais, associações de contrastes, estruturas e ritmos, as nuances do vivenciado ao abstrato através da educação, simbologia do movimento, que é um ícone, né, do período inicial do Aculturrier, Bruno, psicomotricidade e terapia, Fantasmas corporais e prática psicomotora, outro livro fundamental, e a prática psicomotora, reeducação e terapia. Tem aqui a capa desses livros para que vocês possam, se tiverem interesse, né, buscar lá na internet. Então, vamos fazer um resuminho agora? Quem é Bernard Couturier? Quem ele é? É um professor de educação física, criador do Prática Psicomotora Couturier, conhecido como PPA. O que é o PPA? O que é o PPA? Um método que favorece o desenvolvimento somatopsíquico da criança a partir do brincar espontâneo. Olha que coisa linda. Claro que a Silvia me ajudou a completar esses quadrinhos. Qual é a metodologia? Ele vai fazer o itinerário da maturação psicológica, indo do prazer do agir ao prazer de pensar o agir. Então, estamos falando aqui de projeto motor, não é? De planejamento motor, muito legal. Quais são os dispositivos espaço-temporais? Bem, a gente tem a expressividade motora livre, que é o carro-chefe, a expressividade gráfica, plástica ou de linguagem, que vem num segundo momento, e a narração da história, quando a criança consegue relatar aquilo que viveu ou experimentou. E tem uma curiosidade aqui, que é o papel do adulto e o papel da criança na PPA. O papel da criança é buscar sua unidade corporal a partir desse brincar espontâneo do qual a gente vem falando. E o papel do adulto é favorecer esse processo de simbolização, asseguramento profundo e descentralização da criança. Olha que bacana, que responsabilidade, né? Um terapeuta de PPA. Quais são os materiais? Espaldar, tecidos, colchões, blocos de espuma e algum material para desenho e outras formas de representação que você pode usar. A argila, o recorte, a colagem, não é? O verbal, a construção de texto, a produção textual, enfim, aí as infinitas formas de representação, não é? E o Bernard diz essa frase que eu achei muito linda: eu creio na criança, eu creio na forma original de ser criança. Muito lindo, né? Bem, e como é que rola uma sessão lá, né? Bom, segundo informações que eu obtive de centros que usam a prática psicomotora Couturier,
A gente vai ter um ritual de entrada, que é esse momento de acolhimento, que está sempre no mesmo espaço. Esse momento ajuda a criança a planificar a ação, elaborar do que ela vai brincar, né? Favorece a comunicação, desenvolve a identidade, e ela sente a presença e a ausência das crianças que estão no grupo, né? Crianças que estão ausentes ou crianças novas no grupo, e também repensa-se as regras, né? Aí entra o espaço sensório-motor, que é um espaço de segurança, onde ela vai subir, descer, pular, saltar, balançar, brincar de equilibrar, de desequilibrar, construir, destruir, né? Tudo isso levando à consciência do seu próprio corpo e das possibilidades desse corpo no espaço. O espaço do jogo simbólico, e é aqui que ela projeta no brincar suas emoções, sua vida fantasmática. Isso a gente vai poder ver nos gestos, na postura, na mímica, né? Em como ela usa o espaço dos objetos, como ela usa o tempo. E aqui a gente tem um espaço que proporciona a expressão motora e muito do espaço da criatividade. Depois a gente tem o momento do espaço para expressão plástica e para a linguagem. Aqui a gente passa da vivência para a representação cognitiva. E assim vai favorecendo o pensamento operatório. E, finalmente, um ritual de saída, que é o final da sessão, que supõe que a gente vai voltar para uma realidade, que a gente consegue recolocar a criança nessa realidade por meio da linguagem, fazendo-a expressar aquilo que fez, como que ela o viveu, e prepara para outro espaço, no caso da escola, né? Vai para outra sala, ou, no caso do consultório, vai para outras atividades, vai para casa da vovó, enfim. O ritual de saída prepara o fim daquilo que a gente viveu para começar uma outra coisa. Não é lindo, minha gente? Então, eu quero muito agradecer a vocês pela escuta, quero agradecer a Silvia Carné pela colaboração de conteúdo, porque sem ela eu não teria conseguido organizar esse papo sobre o Bernard. Aqui estão nossas redes sociais, você, por favor, segue o canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, de qualquer maneira, tá bem? Então, eu quero deixar vocês agora com saudade para o próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Prometo não demorar tanto.